prisão do ex-presidente Lula e um processo eleitoral se aproximando. Reflexões em torno das repercussões e dos possíveis cenários que enfrentaremos no Brasil daqui para frente é o que propõe o Estúdio 4 desta semana. Comigo estão a jornalista e mestre em comunicação, professora da FAC, aqui da UPF, Nádia Hartmann, o pós-doutor em Sociologia Econômica pela Sorbonne de Paris, Jandir Pauli, e o economista e também doutor em Sociologia Política, professor aqui da UPF, Ginês de Campos. Obrigada pela presença de todos vocês. Eu quero começar com a Nádia, minha colega jornalista, para fazer uma análise, uma reflexão sobre o papel da imprensa nesse momento, Nádia. No momento em que a gente é acusada de ser parcial, no momento em que a gente sofre críticas do próprio ex-presidente, no momento que foi preso, do ministro Gilmar Mendes, naquela sessão histórica do STF, jornalistas sendo agredidos em manifestações diversas pelo país. Que momento é esse que nós, jornalistas e os meios de comunicação estão vivendo hoje no país? Bem, Zumara, dizem que a história muitas vezes se repete como farsa, não é? E nós, jornalistas, estamos tendo justamente que fazer essa leitura, que é uma leitura muitas vezes até de minuto a minuto, não é? Porque tudo pode mudar de uma hora para outra. Então é um grande desafio realmente a gente conseguir, se para os historiadores eles terão muito trabalho, né, em tentar explicar esses tempos que a gente está vivendo, mais ainda para os jornalistas. E eu acredito que esses ataques à imprensa, como tu colocaste, são também fruto desta polarização, né, e dessa radicalização que a gente vem vivendo nos últimos meses, principalmente no país. Então, essa demonização, muitas vezes, também da imprensa, não é? Colocando a imprensa, muitas vezes, até como culpada de tudo isso que a gente está vivenciando, é fruto dessa polarização. Uma polarização e uma radicalização, diga-se, não é, bastante preocupantes, nós estando aí há 6 meses de uma eleição geral. Se a gente já está numa pré-campanha nesse nível, imagina quando a campanha começar a esquentar mesmo. E a gente nota também que naquele discurso apoteótico, não é, do ex-presidente Lula, horas antes de ir para a prisão, ele não atacou apenas a imprensa, não é? Ele atacou a imprensa, ele atacou o judiciário, ele atacou o Ministério Público. Então foi também um discurso com cada palavra pensada, como todo o cenário teve um roteiro bastante pensado e que eu acredito que vai ser determinante aí em relação à tendência do quadro eleitoral daqui para frente, né? Não tem como a gente fazer qualquer leitura sem levar em conta essas 26 horas que separaram o decreto do juiz Sérgio Moro, né, o decreto de prisão, até o ex-presidente ser efetivamente levado até a Polícia Federal em Curitiba. Acompanhamos, sim, um espetáculo midiático, né, com uma showmissa, né, a Marisa Letícia, aquele discurso também onde Lula foi mais Lula do que nunca. E eu acredito que isso pode ser determinante até para uma tentativa de união das esquerdas em torno do PT. Então, o desafio da imprensa é fazer essa leitura, que é uma leitura bastante factual, ao contrário dos historiadores, não é? Que conseguem fazer uma análise com um pouco menos de compromisso factual. E esse espetáculo midiático da imprensa em também idolatrar e transformar mitos, eu acredito que pode colaborar também até para essa própria demonização das principais lideranças do país, lideranças políticas que acabam sendo acusadas e acusando a imprensa também como culpada disso. Bom, agora aproveitando o teu gancho aí e perguntando para o professor Jandir, esse ódio que está estabelecido aí, em algum momento a sociologia lá atrás, professor, chegou a imaginar que a gente pudesse chegar num nível de radicalismo tão grande? Eu acho que esse fenômeno, embora ele seja mundial e, de certa forma, as redes sociais, elas têm explicado em grande parte essa polarização crescente, dentro de um processo de globalização, inclusive, onde diferenças estão cada vez mais próximas. Essa dificuldade de convivência com ideias diferentes, muitas vezes alicerçadas, no caso brasileiro, a uma estrutura social historicamente desigual, né? Elas criam um caldeirão na política que torna tudo mais difícil. É muito mais difícil conversar quando essas questões, quando o princípio
da convivência em sociedade não está colocado. Então, o que a gente enxerga são muito mais grupos tentando impor suas ideias do que propriamente discutindo uma questão. Então, o que nós estamos fazendo hoje aqui é exatamente uma tentativa de discutirmos de uma forma muito serena, tranquila, né, que as questões sociais estão acima disso. É importante lembrar que o Brasil ele tem uma formação histórica, e isso dá as características peculiares, né, das nossas dificuldades, vamos dizer assim. De outro lado, nós tivemos um período onde a esquerda esteve no poder e isso vai criar uma reação da direita, vamos dizer assim, e obviamente não dá para enxergar o mundo só por direita e esquerda, né? Então, parece que a análise hoje é de um governo de esquerda, mas de outro lado nós tivemos um governo de coalizão por muito tempo, portanto, velhas estruturas de outras ideologias sendo participantes do governo. Talvez a estrutura do poder no Brasil não tenha sido transformada nisso. Então, a sociedade discute dessa forma, é uma sociedade bastante desigual, historicamente desigual, e isso vai se refletir nessa dificuldade de conversa em torno das questões do país. Aí eu trago nessa sua colocação que é uma sociedade tão desigual, aproveitando uma matéria do Eu País, que foi publicada essa semana, em que ela abre falando o seguinte: em que momento o Brasil se ferrou, né? Questiona. Em 1500, quando os portugueses chegaram. A ironia é do Clóvis Rossi, um dos mais respeitados jornalistas brasileiros, e, né, diz a matéria aqui que poderia ser ecoada por milhões de compatriotas. Eu reproduzo essa pergunta: em que momento o Brasil se ferrou? Eu não tenho esse pessimismo todo, e eu acredito que fortalecer os meios de comunicação, as instituições do país, inclusive as instituições que fortalecem a democracia, ou que salvaguardam a democracia, é uma tarefa importantíssima. Eu acho que talvez no saldo histórico, né, os historiadores talvez um dia possam fazer essa análise, nós podemos sair mais fortalecidos se as nossas instituições estiverem fortalecidas. O que pesa hoje no Brasil, e eu acho que a decisão do STF mostra isso, há uma dificuldade de unanimidade. Então, às vezes dá a impressão para alguns grupos políticos de que a celeridade é maior para uns do que para outros, de que a justiça funciona mais para uns e para outros. Então, pesa sobre a imprensa, sobre o judiciário, né, sobre as instituições do país, uma espécie de vigília sobre, afinal de contas, onde isso vai dar? Vocês estão agindo de forma correta, etc. E tal. Eu acho que o grande debate, Zilmar, é nós discutirmos democracia, além de governos, porque a democracia é o nosso valor fundamental. E a discussão nunca pode deixar de desconsiderar o que nós precisamos para viver em democracia. Professor Ginês, aí o senhor tem uma opinião bem informada em relação se houve justiça ou não houve justiça no caso do Lula. Eu queria que o senhor colocasse para nós a sua visão. Bom, antes de me situar, assim, me posicionar, eu quero complementar aquilo que foi colocado pelo colega Jandir. Na realidade, nós estamos vivendo dois momentos, né? A era dos extremos, né? Nós temos uma dificuldade, não é só no Brasil, mas no mundo inteiro, né? Existe hoje uma situação social em que os fundamentalismos, os sectarismos, sejam religiosos, sejam no campo político, vêm se agravando cada vez mais. Um outro aspecto importante é entender a estrutura de poder a qual se refere o nosso colega. Nós temos, na realidade, no Brasil, se constituiu no país, você já deve ter ouvido falar isso, porque eu tenho repetido muito isso, uma cleptocracia pluripartidária. Isso é importante situar. E dentro desse contexto, nós continuamos reféns, historicamente, isso faz parte da nossa cultura política latino-americana, refém do populismo messiânico. Nós estamos vivendo aí também um outro momento de neopopulismo messiânico, né, onde as pessoas insistem em acreditar em semideuses, como já aconteceu com Getúlio Vargas, né? A frase célebre, né, que de certa forma refletiu em 54, quando Juscelino tomou a decisão de se suicidar, ele falou, verbalizou uma frase que marcou a história e marcou de fato o que é o populismo no Brasil, né? Saio da vida para entrar na história. E o neopopulismo atual, bem representado pelo Lula, o Lula é um populista messiânico de esquerda,
como Getúlio foi um populista messiânico de direita, inclusive considerado fascista na época, pela sua admiração pelo Mussolini, que foi a referência mundial do fascismo, né? A frase célebre em cima daquele carro alegórico, porque aquilo foi um grande show, né? Aquilo não foi sou uma um ser humano, pirotecnia. sou uma ideia. Eu não sou mais um ser humano, eu sou uma ideia, portanto, eu sou uma ideologia. Né? Essa frase reflete um outro aspecto que poucos cientistas sociais tiveram a coragem de fazer. O único cientista social brasileiro que é a maior referência da ciência social brasileira, uma das maiores, que é José de Souza Martins, quando escreveu, através da editora Contexto, né, do PT das lutas sociais ao PT do poder, ele faz uma análise do que aconteceu com o poder. Quem destruiu o PT foi esse neopopulismo centrado na pessoa do Lula. Porque era para, já no início dos escândalos de corrupção, para o Lula e para todos aqueles envolvidos em corrupção terem sido afastados do partido. Existe um conselho de ética dentro dos partidos. Mas o PT insistiu em realimentar aquilo que ele sempre criticou, que é o populismo de direita. E, obviamente, o Lula representa o quê? O populismo messiânico de esquerda. Então, a frase dele, não sou mais uma figura humana, mas uma ideia, portanto, uma ideologia, reflete bem o que aconteceu. O PT abriu mão de ser o partido historicamente representativo da desigualdade social no Brasil para ser um partido populista, né? E ficou evidente e ficou claro que é o seguinte, o PT acabou como partido, vai ter que ser reinventado. Aliás, muitas lideranças sérias dentro do PT, e há muita gente séria dentro do PT, que vem falando há muito tempo sobre a necessidade de refundação da esquerda, refundação do PT. O PT, inclusive, vai ter que usar uma estratégia cínica e hipócrita, que está sendo utilizada por vários partidos, que é mudar de nome. PMDB vira MDB, vira Avante, vira Podemos, como se isso fosse possível resolver a situação. Né? O PSB, Partido Socialista Brasileiro, historicamente também um partido de esquerda, agora lança a candidatura... Joaquim Barbosa, que não disse ainda se é candidato, né? Tá, mas... Filiou apenas. E o PSB também está mergulhado nesses escândalos de corrupção da Odebrecht, todo mundo sabe disso. Né? Então, são poucos os partidos. A nossa cleptocracia pluripartidária revela claramente o que tem que ser discutido é a estrutura de poder. E, para finalizar também, Zumar, eu não sei por que essa comoção social, obviamente, que a mídia sensacionalista reproduz e fortalece, só esse ano, 4 ex-lideranças mundiais, referências, ex-presidentes, foram acusados de corrupção, inclusive alguns envolvidos com impeachment. Vou citar alguns exemplos. O Pedro Pablo Kuczynski, do Peru, teve que renunciar, inclusive, por escândalos de envolvimento com a Odebrecht. Com a Lava Jato, Alejandro Toledo, também envolvido com escândalos de corrupção. O Pedro Paulo Kuczynski, inclusive, foi acusado pela Keiji Fujimori, cujo populista do século passado foi o Fujimorismo. A presidente da Coreia do Sul, primeira mulher presidente da Coreia do Sul, o que é simbólico, tanto quanto a Dilma. Foi presa na semana passada, inclusive no processo ali de Como lá não tem fórum privilegiado, ela ficou presa desde o impeachment. Né? Álvaro Colón, da Guatemala. Né? E, mais recentemente, um outro símbolo mundial, que é o Jacob Zuma, da África do Sul. 4 ex-presidentes envolvidos com escândalos de corrupção e a mídia internacional também não deu, né, nenhuma importância a esse sensacionalismo midiático insano, do qual ainda nós continuamos reféns. A gente vai fazer um intervalo e retornamos em seguida. Estamos de volta e o programa de hoje tenta fazer uma reflexão do cenário que a gente está vivendo nacionalmente, na política,
não é? Na economia também, a gente vai falar agora um pouquinho de economia, não é, professor Ginês? Bom, eu vou trazer aqui uma declaração do Cristóvão Buarque, o senador Cristóvão Buarque, é de hoje essa declaração, ele diz o seguinte, ó, que a esquerda deveria se debruçar contra os privilégios e não só falar que está havendo impunidade, etc, etc. E aí eu aproveito a fala do professor Ginês, Nádia, para te perguntar o seguinte, qual vai ser a saída da esquerda do Brasil nesse momento pré-eleitoral, se é que tem saída, o que você enxerga aí no futuro? Eu acredito, Zumara, que está se fechando um ciclo para a esquerda, não é? E um ciclo que não se fecha apenas de forma histórica, mas também de forma geracional. Tanto que nós temos novas lideranças apontadas pelo próprio ex-presidente Lula durante o discurso, que é a deputada Manuela Dávila, do PCdoB, e também o Boulos, não é? Do PSOL. E ele mesmo apontou. Então, a grande questão hoje é se a esquerda vai conseguir se unir, mas não em uma chapa para as eleições de outubro, mas de uma grande frente programática, digamos assim, e se colocar para a população. Agora, sem dúvida, o PT, ele tem que se reinventar, não é? Hoje o PT não existe mais, então ele passa por uma renovação e a esquerda tem que se reinventar da mesma forma também. E aí se questiona quem que vai conseguir realmente ter essa herança desse capital político e ideológico também do ex-presidente Lula. Porque a gente não pode negar também o papel do ex-presidente Lula para a esquerda. Então, hoje está tendo toda essa disputa também interna, não só dentro do PT, mas das esquerdas. De ocupar esse espaço. De ocupar esse espaço, né? Que, a princípio, pode ser ocupado por essas duas novas lideranças, mas também pode ser ocupado por um nome mais de centro-esquerda, né? E aí a gente vem aí com o Ciro Gomes também, com outros nomes que vêm se colocando nesse cenário. Agora, que passa por uma renovação, não resta dúvida, e a boa notícia é que eu acredito que realmente está se fechando um ciclo, né? Um ciclo que começou lá com os movimentos de junho de 2013, né? E que veio com vários movimentos a partir daí, e que se fecha um ciclo não apenas com a prisão do ex-presidente Lula, mas esse ciclo vai se fechar nas eleições de outubro, né? Agora, tudo pode acontecer também dependendo desses próximos movimentos e até que ponto a esquerda vai ter fôlego para manter essa imagem, não é, de mártir, de vítima e de mito que Lula tentou construir naquele discurso apoteótico que ele deixou de ser humano para se transformar numa ideia. Professor Jandir, como é que o senhor vê o cenário? É uma tendência muito parecida com o que a professora Nádia fala. Talvez um aspecto que eu gostaria de colocar também nessa discussão é que direita e esquerda são dois termos bastante complementares na política. A gente, inclusive, costuma dizer que um não sobrevive sem o outro. Então, talvez um fim de um governo de coalizão, que é o que eu interpreto, de certa forma, como foi esse governo, com uma aliança com o PL lá em 2002, enfim, 2003. Depois nós vamos ter um posicionamento do Lula mais à esquerda, com tudo isso que vocês disseram. Esse posicionamento do Lula mais à esquerda... Que isso já foi demonstrado agora na questão da resistência ali nos sindicatos metalúrgicos, não é? Ele voltou à origem. Quando ele fala, por exemplo, os meus amigos de ocasião e os meus amigos de antes e de agora, ele reconstrói a narrativa da vida dele, né? E parece estar voltando às suas origens no sentido das suas convicções mais fundamentais. Se isso é verdade, também há outro lado, um endireitamento no setor da política que está se tornando muito mais conservador e nem por isso menos agressivo. Vocês viram a repercussão do caso da visita do Lula em Passo Fundo. Quer dizer, direita e esquerda, uma radicalização de esquerda e vai ter uma radicalização de direita e vice-versa. Talvez fim de governo de coalizão, mas esse posicionamento vai gerar um movimento muito mais dividido no país. Junto com isso, de novo a questão da desigualdade social, talvez nós tenhamos nos próximos anos, de fato, talvez até um refortalecimento da esquerda. Não sei em que forma, é difícil dizer, mas essa visão, por exemplo, de algumas posições do empresariado brasileiro, dizendo assim, qualquer um menos o Lula, esse qualquer um menos o Lula
também é um momento de uma encruzilhada para a democracia brasileira. Bom, só prevê, então, que haverá dificuldade, porque se houver radicalismo, tanto de direita quanto à esquerda, o próximo presidente a governar o país vai encontrar sérias dificuldades de governabilidade. Talvez sim, talvez a Pode gente ser volte a ter um movimento que nós tínhamos antes desses governos de coalizão, que hoje são taxados de esquerda, mas na verdade Sim. A PMDB sempre esteve dentro desses governos todos, e talvez a gente volte a ter aí uma polarização maior. E é possível governar sem ter um governo de coalizão? Olha, É possível? a gente sempre costuma dizer o seguinte: uma sociedade dividida, ela não consegue trabalhar numa perspectiva harmônica, digamos assim. De outro lado, a oposição bem caracterizada, ela também cria uma vigilância maior sobre as ações. Quer dizer, o problema é quando você olha para um Congresso e não consegue mais separar quem está fora da corrupção. E passa muito pela questão também de que se Lula vai ser candidato ou vai poder ser candidato ou não. É claro que hoje essa hipótese ainda é muito pequena, mas diante de tantas decisões sem precedentes que a gente teve aí por parte do Judiciário, não pode se descartar totalmente essa hipótese. E uma outra questão ainda, não é, Zumara? Até que ponto a extrema-direita, aí representada hoje por Bolsonaro, não enfraquece diante de uma construção mais de centro-esquerda. No caso de Lula não poder se candidatar. Ou no debate também. E o interessante também, até para complementar, né, o dia de hoje está sendo marcado também pelo lançamento de 6 candidaturas. Desses 6 candidatos, 3, seus partidos historicamente estiveram no poder e envolvidos com escândalos de corrupção. Ciro Gomes, PDT. O PDT tem uma história de corrupção no Ministério do Trabalho com o Lupe. É só pesquisar, né? O Henrique Meirelles, né, que é o avalista da estabilidade econômica do atual governo, o PMDB mergulhado em corrupção, né? E o Alckmin, que também o PSDB, né, numa história. Então, de 6 candidatos, 3. Né, 3 candidatos estão envolvidos com corrupção no Brasil, por isso que eu reforço a minha tese da cleptocracia pluripartidária que o país se tornou. Agora, na questão econômica... Pois é, professor, na economia, a economia parece descolada aí na economia, o que é interessante observar, por sorte, nunca sempre foi assim, né? Nós temos um descolamento do que acontece na política, da tragédia política brasileira pós-impeachment da Dilma, e a saída de uma recessão econômica que os economistas da área do campo da história econômica apontam como uma das mais profundas crises econômicas, a saída da crise, né? A retomada de uma perspectiva de crescimento. Então, isso é um elemento importante, né? Quer dizer, a economia a política em destroço e a economia funcionando muito bem, descolada da política. Outro elemento importante também na economia é que esses momentos de tensão mais clara entre o que acontece no mundo da política, no mundo das instituições, você tem uma volatilidade. Quer dizer, o Lula já foi preso, o mercado acionário já reagiu positivamente, né? Como se a prisão de um presidente indicasse, obviamente, a perspectiva de retomada do crescimento econômico. Claro que a gente sabe que existe essa manipulação dos dados econômicos. Os dados voltaram ao normal, né? Na segunda-feira já voltaram ao normal, a bolsa caiu, tudo vai depender de amanhã também. Então, nós observamos que também os dados da economia, em alguns momentos, são manipulados, né? Para criar, inclusive, um falso cenário de retomada da atividade econômica, né? Isso nós estamos vivendo hoje no Brasil, a manipulação dos dados econômicos com esse objetivo. Mas o senhor acha que ela se comporta assim descolada quando o processo eleitoral realmente começar? Olha, eu não sei até que ponto, né, a proximidade do processo eleitoral irá que criar... O mercado costuma dizer o que quer, o que não quer, né? Exatamente. Criará, né, um cenário mais próximo das eleições, um cenário de volatilidade desse mercado, indicando, inclusive, que um determinado candidato representa uma ameaça a esse mercado mais do que os demais, né? Então, isso é um outro aspecto importante a considerar. O que eu penso e que nós devemos, agora, trazendo para o campo da política, é virar essa página, né? E como, professor? Do neopopulismo messiânico que foi construído em torno de Getúlio, que
Quem quiser aprofundar, e deveria, né, não passou de uma farsa política. O próprio Brizola, que se construiu como outro neopopulista, o Lula. Nós temos que nos libertar dessa prisão política que a sociedade brasileira está submetida historicamente, que é sempre dependermos de salvadores da pátria, desses líderes messiânicos. E é importante reforçar as instituições, isso que o Jandir falou. As instituições, elas precisam ser fortalecidas. Elas são as referências de uma democracia. Pela primeira vez na história política do Brasil, se prendeu um ex-presidente corrupto. Isso tem que deixar claro. Lula é corrupto. Como existe também outros políticos e presidenciáveis igualmente corruptos. O que nós não podemos, sob hipótese nenhuma, é punir um ex-presidente corrupto e eleger em outubro outros ou possíveis candidatos à presidência da República igualmente envolvidos com corrupção, né? O que eu condeno nesse processo todo não é a punição do Lula, é o caráter seletivo dessa punição, que precisa ser discutido. Se essa punição for seletiva, ou seja, apenas punir o Lula, de fato nós estamos vivendo uma grande armação política, né, de inviabilizar a presidência de um candidato corrupto para poder viabilizar a candidatura de futuros presidenciáveis igualmente corruptos. Aí, professor, assim, um recadinho final. O eleitor é que vai decidir isso. Qual é seu conselho para o eleitor? Olha, o que já está circulando de forma muito simples, simplória, nos meios de comunicação. Nós precisamos, de certa forma, elencar e monitorar todos os políticos envolvidos com corrupção no Brasil. Todos. Começa aqui de Passo Fundo, quem são estes envolvidos com corrupção em Passo Fundo, no estado do Rio Grande do Sul, e a partir daí não eleger esses candidatos. Eu só entendo a tal da renovação que tanto falamos se nós não continuarmos escolhendo velhas raposas, mas tendo o cuidado, né, Jandir, de não escolher novas raposas. Professor Jandir, o senhor acha possível, num momento de radicalismos, o eleitor conseguir fazer essa separação e realmente votar num candidato que o represente, que seja honesto e que a gente tenha esperança que seja isso? Sim, eu não abro mão desse otimismo em relação ao futuro. Eu acho que esse debate que vocês trazem aqui, que a gente tenta fazer, ele é muito saudável. Eu não preciso cobrar a opinião política do outro nas redes sociais. Eu preciso cobrar que as instituições tenham um processo, um rigor, um trânsito julgado, como a gente diz. Quer dizer, fortalecer as instituições para que elas cumpram o seu dever. A educação tem um papel importante nisso e não é utopismo meu dizer que nós temos que, de fato, jogar para as instituições. Eu acho que um país, uma democracia, ela precisa ter a Constituição acima de tudo, precisa ter instituições organizadas para que elas possam cumprir o seu papel. O Tribunal Superior Eleitoral tem uma tarefa importante nisso, mas a sociedade, as instituições sociais, elas cumprem esse papel de evitar os antagonismos a partir do embate entre as pessoas. Portanto, nós podemos conviver de forma muito tranquila, respeitando a ideia do outro, entendendo que o outro tem um ponto de vista e ele vai julgar a realidade a partir desse ponto de vista. E, ao mesmo tempo, as instituições precisam ter um controle no sentido de fazerem o processo da melhor forma possível. É isso que o professor Ginês fala, né? Vamos iniciar agora, quem sabe esse ícone, ele vai nos abrir um precedente importante, certo? Mas que o combate à corrupção se torne uma questão não só de 4 anos, que já é um processo longo, né? Se me permite, enfim, olhando um pouco a análise da Operação Mãos Limpas na Itália, ela chegou o momento que ela terminou, porque se viu que até instituições importantes da Itália começavam a ser ameaçadas e deixamos por aí. E o que nós vimos foi um refinamento da corrupção, certo? Então, essas questões, e que depois elegem Berlusconi, que tudo isso é contestável também. Então, quer dizer, perfeito. Acho que o debate, a conversa, né, a discussão, ela precisa ser resgatada, certo? Isso, para mim, é um valor fundamental da democracia. Nós, como professores, né, em qualquer lugar em que nós estamos, esse debate ele precisa ser retomado.
Aí eu encerro com a Nádia, porque a comunicação, o jornalismo, ele entra numa pauta aí fundamental nesse processo, né, Nádia? É justamente aí nessas eleições, não é, de a gente poder aprofundar esse debate democrático e principalmente fortalecendo as instituições. E a grande preocupação, não é, nesse caos e nessa crise que a gente está vivenciando é o papel da justiça. Né? E até que ponto a justiça vai sair fortalecida ou enfraquecida de todos esses episódios. E o que chama a atenção também é que os políticos corruptos e a corrupção não vem sendo penalizada e punida pelos seus próprios pares. E existe no sistema político brasileiro formas de se punir. Agora, quem está fazendo isso é apenas a justiça. Né? Então, também o sistema político tem que passar por um refinamento. E eu não acredito, e infelizmente eu não consigo também concordar com o mesmo otimismo do professor, porque eu vejo que mesmo que o eleitor seja mais seletivo, não é, e escolha a partir de outros critérios, o sistema político continua o mesmo. Né? E ali na frente a questão pode se corromper novamente. Então eu não acredito em nenhuma solução que não passe por uma nova constituinte. Reforma política também, é outro debate. O programa está encerrando, gostaria de agradecer a presença de todos vocês, lamento que não tenha encerrado tão rapidamente, mas se você quer rever este e outros programas, é só acessar o nosso canal no YouTube. Até a próxima semana.